Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor para vocês, como vocês estão hoje? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Nesse vídeo, meus irmãos, nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos abordar uma das passagens mais polêmicas e difíceis de interpretar, que tem gerado muitos debates. O capítulo 12 do livro de Apocalipse, que fala sobre a mulher vestida de sol. Afinal, quem é essa mulher? Quem é o filho que nasce dela? Quem é o dragão? Nós aqui temos três personagens que chamam bastante atenção. A mulher, o menino e o dragão, que persegue essa mulher. Então, se você está ansioso para saber o que representa o capítulo 12 do livro de Apocalipse, fique aí até o final que você vai entender tudo que se passa nesse capítulo, tá bom? E aproveite, se inscreva no nosso canal, aproveite e dá o seu like, compartilhe este vídeo, veja outros vídeos do nosso canal, tá bom? Para que nosso canal cresça cada dia em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Quem é essa mulher vestida de sol? Essa é uma passagem simbólica, né? A gente tem que entender que essa passagem que passa aqui no capítulo 12 do livro de Apocalipse é uma passagem simbólica, é algo comum no livro de Apocalipse, que é rico em símbolos, e se você tem dificuldade em compreender o livro de Apocalipse, é importante você saber que ele apresenta realidades futuras por meio de quadros simbólicos. Esses símbolos devem ser interpretados dentro do seu contexto e propósito. Muitas das vezes, as passagens de Apocalipse, elas falam do presente, do passado e do futuro, das coisas que foram, das coisas que estão acontecendo, das coisas que irão acontecer. Então, por exemplo, nessa passagem do capítulo 12 de Apocalipse, você vai ter exemplos muito grandes desse tipo de ilustração, desse tipo de simbolismo no livro de Apocalipse, tá bom? Muito bem, o próprio Jesus já fez uma divisão do livro de Apocalipse. Vamos ver. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, ele instrui a João a escrever as coisas que ele viu, as que são e as que depois acontecerão. João, obedecendo, escreveu o que tinha visto, a visão de Cristo glorificado, referindo-se no capítulo 1 do livro de Apocalipse, as coisas presentes, que é o capítulo 2, o capítulo 3, e a partir do capítulo 4, ele fala do futuro, sendo que o capítulo 2 e 3 fala das igrejas da Ásia, que é o contexto local, o contexto do presente onde João estava vivendo. E depois ele fala, a partir do capítulo 4, ele fala do futuro. O Apocalipse segue uma ordem cronológica, mas inclui algumas revelações que a gente chama de parentéticas, ou seja, são inserções que explicam eventos do passado dentro da narrativa futurística. Você está entendendo? Muitas das vezes, o livro de Apocalipse, em algumas passagens, ele abre um parênteses para falar de coisas passadas ou de coisas do presente ou de coisas futuras, Então a gente vê, ele está seguindo uma linha do futuro e de repente ele fala de algo lá do passado. Isso a gente vai ver muito nesse capítulo 12 aqui do livro de Apocalipse. O capítulo 12, por exemplo, é um exemplo muito grande de uma revelação parentética, pois não trata apenas do futuro, mas também faz referência ao passado. Para entender essa revelação, é necessário identificar os personagens principais e o que eles representam dentro desse capítulo 12, dentro do contexto do livro de Apocalipse. O que vemos aqui não é uma realidade literal, não é uma coisa literal, não tem uma mulher vestida de sol, não é um dragão que aparece para ela, É uma realidade representativa, uma realidade de uma representação simbólica do que vai acontecer no futuro, como se fosse uma espécie de peça de teatro, revelando algo no meio da apresentação, alguma coisa do passado ou do futuro, Então, o que a gente vê?
João viu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol. Quem são os personagens principais dessa visão? O primeiro é o menino. Algumas teorias errôneas afirmam que esse menino representa a igreja, mas não é o caso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz que a mulher deu à luz a um filho varão e que regerá todas as nações com vara de ferro e foi arrebatada para Deus e para seu trono. Isso nos mostra claramente que o menino é Jesus, pois ele é que regerá o mundo com a vara de ferro, as nações com a vara de ferro, né? E segundo personagem que a gente vê aqui é o dragão, que representa quem? Quem é o dragão? A antiga serpente? Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica ele como a antiga serpente que é chamado de diabo e Satanás. Ele tem grande poder, mas é limitado. Ele não tem todo o poder. Ele tem algum poder, mas ele é limitado com a permissão de Deus. Veja bem, o dragão tem características como a cor vermelha, simbolizando sua atuação sanguinária, os 10 chifres que representam os 10 reinos que constituirão a base para o império do anticristo, o império anticristão, está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 24, Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, e as 7 cabeças do dragão indicam sua autoridade plena sobre os reinos da terra. O dragão também tem uma grande cauda que simboliza sua astúcia e arrastou um terço dos anjos em sua rebelião a Deus, né? Estrela representa anjo, né? Na Bíblia, né? de forma figurativa, estrela representa anjo. Então ele arrastou um terço das estrelas do céu com a sua cauda, ou seja, Satanás corrompeu um terço dos anjos, né? Lá no céu. E se você lá no início, né? Antes mesmo da criação, você vê como é que ele já está falando de coisas do passado, as coisas que aconteceram, né? E é algo que remete ao passado, isso remete ao passado. E agora, quem é a mulher? Quem é a mulher que você acha que é? Não? Alguns dizem que é Maria, por exemplo, a Igreja Católica diz que essa representação da mulher vestida de sol representa a assunção de Maria ao céu, né? Como se Maria tivesse, por exemplo, a gente vê nessa passagem que a mulher foi lhe dada 2 asas de águia, né? E ele fugiu, então ela subiu ao céu, segundo a Igreja Católica, que não tem nada a ver, isso é totalmente sem sentido, não faz sentido nenhum isso, esse tipo de escatologia da Igreja Católica, né? Porque Jesus, o menino, saiu de Israel e não da igreja. Então, ele saiu da mulher. A mulher entrou em trabalho de parto e saiu o menino, né? Esse menino que é Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio de Israel, veio do povo judeu, né? E também não representa a igreja, né? Por quê? Não foi Jesus que saiu da igreja, mas a igreja que saiu de Jesus, né? Portanto, a mulher representa Israel. Vê que é tudo figurativo, simbólico nessa passagem do livro de Apocalipse, mas que você está agora entendendo muito bem o que representa cada uma desses personagens aí. O versículo 17 deixa claro que o dragão fará guerra ao restante da semente da mulher. Quem é? É uma referência ao remanescente de Israel. As características da mulher vestida de sol, como a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, também apontam para Israel, a nação eleita. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, como visto no sonho de José, em Gênesis capítulo 37. Vai lá nessas referências que eu falei, que eu estou colocando aqui, que está aparecendo, que você vai ver que vai esclarecer muito seu pensamento a respeito dessa passagem do livro de Apocalipse. Em resumo, o Apocalipse 12 faz referência tanto ao passado quanto ao futuro de Israel. Satanás tentou diversas vezes destruir a linhagem do Messias, mas Deus preservou seu plano. Você vai ver várias passagens, né? Como a morte de Caim, né? Que depois veio Sete, né? E representou a linhagem piedosa, né? De onde veio Jesus. Você vai ver lá o faraó tentando matar
todos aqueles primogênitos, né, aqueles meninos, né, quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito. Você vê a parte que Jesus foi perseguido por Herodes, né, para matá-lo, e foi quando vieram aqueles magos lá procurando sobre ele, né? Então você vê que o diabo, Satanás, tentou a cada tempo acabar com a linhagem de Jesus, para que Jesus não aparecesse, que Jesus não viesse e fosse o Salvador do mundo. Mas a sua intenção, é claro, foi frustrada, como todos os planos do diabo são frustrados. Nenhum plano dele persevera, né? Então, quando a mulher dá luz ao menino, Satanás tenta destruí-lo, mas o menino, que é Jesus, é arrebatado para Deus, e isso simboliza sua vida, morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus. No futuro, durante a grande tribulação, Satanás será expulso do céu e perseguirá Israel. A mulher, Israel, será protegida por Deus no deserto por um período de 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias, sendo esse período, né, esses meses, né, são meses de 30 dias, não são meses de 31 nem 28, que vão dar exatamente 3 anos e meio ou 1.260 dias. E esse período será marcado por grandes tribulações, mas o remanescente de Israel será preservado. Glória a Deus por isso. No fim, Jesus derrotará o anticristo e o falso profeta, e Satanás será aprisionado por 1000 anos. Importa que ele fique preso e depois seja solto por um pouco de tempo, mas ele será vencido. A igreja será arrebatada, estará com Cristo, e essa narrativa profética nos mostra que Deus tem um plano claro para o futuro de Israel e para o futuro do mundo, culminando na vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. Estude, busque mais conhecimento sempre, para que você entenda o livro de Apocalipse, que de forma nenhuma é um livro tenebroso, um livro para assustar, um livro para induzir qualquer terror, né, sobre o que vai acontecer. Pelo contrário, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que nos traz esperança das coisas que vão vir, sabendo que tudo que está ali se cumprirá literalmente, porque Deus assim prometeu. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus, e não esqueça de compartilhar esse conteúdo, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar sua opinião, a sua crítica, colocar sua sugestão, sua opinião sobre esse vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus e Deus te abençoe na paz do Senhor.